braços abertos para quem chega, abraços que dão força a quem tem que partir, ajuda e apoio na queda ou na subida. Na família é assim que se faz. A família é viver uns pelos outros. A família é dar sem esperar. Abraço que se alarga e vai sobre a terra além do mar. Na família todos têm um lugar. braços fortes para encorajar, braços que acolhem sem discriminar, consolam e protegem quem sofre ou se lamenta. Na família é assim que se faz. A família é viver uns pelos outros. A família é dar sem esperar. Abraço que se alarga e vai sobre a terra além do mar. Na família todos têm um lugar. Eu não corrente unida, não, 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 numa tribo de vietores. Nesta casa é simplicidade, é amor que não morre. Cada um de verdadeira, num gelo único, abraça o universo e muito mais. A família é viver uns pelos outros. A família é dar sem esperar. Abraço que se alarga e vai sobre a terra além do mar. Na família todos têm um lugar. A família é viver uns pelos outros. A família é dar sem esperar. Abraço que se alarga e vai sobre a terra além do mar. Na família todos têm um lugar. Uns pelos outros, sem esperar. Olá, muito boa noite. Meu nome é Tiago Atalaia, estou aqui com a minha esposa, Helena Atalaia. Estamos aqui a servir apenas de anfitriões deste quarto encontro de formativo da Pastoral Familiar da Diocese de Setúbal. O nosso papel vai ser apenas de controlo desta atividade, não é? E por isso irei daqui a pouco passar a palavra à apresentadora e moderadora, ao casal apresentador-moderador, que é composto pelos nossos amigos Helena e Daniel. Algumas recomendações. Os microfones vão ficar desligados ao longo de toda a atividade. Os microfones que vão ficar disponíveis vão ser da apresentação e dos palestrantes, não é? Os nosso casal convidado, que é a Madalena e João Maia, que muito agradecemos a colaboração e vão ser aprofundadamente apresentados pelo nosso casal, Helena e Daniel. Informar que esta formação vai ser gravada, vai ser disponibilizada depois no YouTube da Diocese. Portanto, terem atenção a esta situação de que a imagem vai ser gravada. Depois, portanto, as questões que vão tendo ao longo da palestra, que querem colocar aos nossos palestrantes. Agradeço que coloquem através, quer do chat do Facebook, quer através do bate-papo aqui do canal Zoom, e depois irão ser conduzidos para os palestrantes através do casal moderador, a Silene e o Daniel. Está bem?
Sra. Ana Daniel, passo-vos a palavra e desejo a todos um excelente momento de formação. Está bem? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Então, estamos aqui juntos, bem-vindos a este quarto. Não. Peço desculpa. Boa noite a todos, bem-vindos ao quarto encontro formativo da Pastoral da Família de Setúbal, denominado Dialogante. Nesta sessão vamos conversar sobre os desafios do diálogo e do perdão na dinâmica conjugal e familiar. E para nos guiar neste caminho, vamos ter connosco o casal João e Madalena Maia, casados há 14 anos, pais de 5 filhos à espera do 6º. Acompanharam durante vários anos a formação de namorados no movimento dos Focolares e atualmente também acompanham as famílias. Conheci-os muito jovens, ainda namorados, com 18, 19 anos, com um olhar muito límpido e a alegria de quem acredita que o amor pode mesmo vencer tudo. Deixo-vos com eles. Obrigado, Silene e Daniel. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a Silene e o Daniel já nos apresentaram, não é? Portanto, temos 5 filhos a caminho do 6º, só que para contextualizar as idades entre os 13 e os 2 anos. Portanto, aqui ainda falta aqui a parte do diálogo, a nossa experiência em termos de diálogo, também da parte mais da adolescência assim feroz. mas já temos aqui uma outra experiência e também gostaríamos de partilhar convosco. Sim, só dizer que, isto é, nós não somos especialistas em nada. No fundo, aquilo que vos trazemos aqui é também a nossa experiência como casal, com os nossos filhos e que partilhamos também de forma muito simples. Portanto, quando nós começámos a namorar, já há quase 21 anos, tínhamos no nosso coração, sobretudo, a vontade de fazer esta experiência de namoro diferente. E sendo ambos cristãos, queríamos que realmente o namoro fosse especial, fosse um namoro também em Deus. E isto foi muito importante termos falado logo sobre isto, logo no início. Depois, obviamente, quando nos começámos a encaminhar para o casamento, também este passo que queríamos dar no casamento, que fosse este desejo de respondermos também ao chamamento de Deus para nós, através daquela forma, também de nos doarmos neste amor um pelo outro, sempre tendo presente que queríamos realmente que Deus estivesse presente na nossa vida. Acreditamos que somos feitos também à semelhança de Deus, não é? E Deus, sendo Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma rede de amor. E, portanto, também nós, na nossa vida a dois, queríamos experimentar isto, não é? Este dar e receber amor constante, e percebemos que era isto que nos podia trazer a felicidade, no fundo. E era algo que queríamos e queremos trazer todos os dias para o nosso dia-a-dia. Sim. Isto é, sentimos que realmente é isto que somos chamados, não é? Este amor constante um pelo outro. Contudo, o casamento também tem várias fases, não é? Tem fases em que se calhar é muito fácil, em que nos sentimos apaixonados, impelidos para fazer o outro feliz, para o amarmos. Há outras fases em que o nosso egocentrismo vem ao de cima, o nosso egoísmo, e se calhar tornam esses momentos mais difíceis de sairmos de nós para ir ao encontro do outro. Mas se calhar é precisamente nessas alturas que temos que arregaçar as mangas, pôr a nossa vontade a trabalhar e querermos amar o outro acima do nosso sentimento, acima do nosso querer estar cómodos e ir ao encontro do outro. E percebemos que muitas vezes é precisamente nesta fase em que não nos apetece, em que não estamos mais egoístas, ou que se calhar alcançarmos uma comunicação cada vez mais profunda tem mais valor. E é um elemento-chave no nosso crescimento a dois e depois também em família. Sim, fomos percebendo ao longo do tempo que realmente este comunicar, este dialogar, também é algo que devemos cultivar ao longo do tempo e que é um aspecto fundamental. E no fundo aquilo que trazemos aqui são alguns tópicos e depois também que vamos contando as nossas pequenas experiências, não é? Para nós esta comunicação, este diálogo é algo que não é só as palavras, que envolve todo o ser, não é? Os nossos gestos, o tom de voz, às vezes o nosso silêncio, a forma como olhamos para o outro, ou até aquilo que fazemos no Facebook, os likes que colocamos, todos os nossos atos comunicam algo, não é? E
E partilhando aqui só, por exemplo, uma experiência a determinada altura da nossa vida, a Madalena ficou desempregada. Eu na altura estava a tirar um curso pós-laboral e para nós era um período difícil de conciliar horários, tínhamos pouco tempo para falar, na altura tínhamos 2 filhos e a determinada altura também a Madalena passava muito tempo em casa, também a cuidar dos filhos, porque na altura não estava desempregada e eu percebi que a Madalena precisava de conversar, precisava de desabafar ali, porque também já estava ali a acumular alguma tensão. Eu tinha um exame no dia a seguir e também estava um pouco atrapalhado. Mas naquele momento senti que o mais importante era esquecer este estudo, esquecer aquilo que era a minha lista de tarefas a fazer no dia e parar e sentar-me ali com a Madalena e ficarmos a conversar. Ficámos até muito tarde, recordo-me, até de madrugada, e sem me preocupar com o resto, isto é, totalmente focada a ouvi-la, a perceber, a conversarmos e sentimos que nos sintonizámos outra vez, não é? Naquela noite. E isso foi importante e ainda hoje o recordamos, não é? Por isso foi um momento assim importante. Ou seja, às vezes nem sempre existe o espaço e o momento apropriado ou que estamos à espera para comunicarmos, não é? Às vezes é mesmo este fazer calar aquilo que nos apetece e dar espaço ao outro e valorizarmos esses momentos. Sendo que às vezes também temos alguma coisa a comunicar, mas não sabemos como e simplesmente temos que comunicar com simplicidade, não é? Partilho com vocês quando a minha mãe faleceu. Eu recebi o telefonema a dizer que a minha mãe tinha partido quando estávamos a jantar fora com os nossos filhos. Naquele momento, perante muitos pensamentos que me vieram à cabeça, um deles foi, então, mas o que é que eu digo agora aos nossos filhos? E então fui muito direto. A avó tinha partido para o paraíso. Veio a dor, o choro, mas depois vieram também as lembranças de todos os pequenos atos de amor que a avó tinha feito por elas. Aqueles dias que se seguiram foram dias difíceis, como podem imaginar, mas também de uma beleza difícil de explicar. Sucederam-se imensas perguntas. Porquê é que a avó morreu? O que é que vai acontecer? Onde é que está? Sentíamos que era uma oportunidade única também de falar com elas sobre a morte e sobre Deus. Questionámos-nos também a determinada altura se seria bom elas estarem no funeral da avó, pelas idades que tinham, eram muito novas. Falando entre nós percebemos que poderia ser importante e então estiveram. Depois do funeral, um dia cheio, também intenso, ao chegarmos a casa à noite, uma das nossas filhas dizia que tinha gostado muito da frase do Evangelho que a avó procurava viver mais intensamente, que dizia: ele deve crescer e eu diminuir. E disse que ia também vivê-la para sempre. Passados uns momentos, dizia que estava contente por a avó estar junto a Jesus, fazendo um sorriso que mostrava serenidade e felicidade. Isto é, no final, sentimos que tínhamos que aproveitar efetivamente todos estes pretextos para conversarmos com eles sobre os temas também mais profundos que não aparecem facilmente nas conversas do dia-a-dia. Porque realmente podemos cair naquela comunicação apenas superficial, não é? Com o corre-corre de todas as coisas, não é? O que é que vamos jantar, o que é preciso comprar, quem é que leva ao balé, ou todas estas atividades, e sem querer acabamos por apenas comunicar isto, não é? E temos que ter cuidado, porque efetivamente temos à nossa disposição imensos meios, mas se ficamos só por aqui é muito pouco, não é? E portanto sentimos que temos que cultivar muito esta comunicação profunda, primeiro entre nós, não é? Nesta partilha também daquilo que eu sinto, da minha experiência afetiva, da minha experiência espiritual, do meu crescimento enquanto pessoa individual, mas do nosso crescimento a dois, não é? Daquilo que procuramos viver no dia-a-dia, do que é que procuramos fazer crescer, não é? E portanto temos que realmente tornar cada vez mais o nosso diálogo também mais autêntico, passar da conversa de café para uma conversa que vai mesmo à profundidade da alma, não é? Sim. Por exemplo, e para isso nem sempre é uma conversa que nem sempre é espontânea, porque são coisas muito íntimas que às vezes temos para partilhar e portanto também exige um esforço
de quem quer comunicar isso, não é? E, portanto, achamos que é sempre importante termos estes momentos a dois, quando se pode, sei lá, pedir ajuda a algum familiar para ficar com os filhos, e tirarmos aquele bocadinho para nós. Pode ser às vezes um jantar, pode ser 2 dias que vamos para fora, pode ser, mas irmos fazendo com alguma frequência, não é? Para que realmente a conversa de café não seja o maior bolo da nossa comunicação, no fundo. Ainda felizmente, agora que o confinamento é sempre mais difícil, não é? Mas ainda no fim de semana passado já não íamos para fora há muito tempo, não é? Como calculam, e conseguimos tirar este bocadinho para nós os dois, não é? E é sempre um momento de uma grande alegria de podermos namorar outra vez, não é? E neste namoro inclui também toda esta comunicação mais profunda, não é? Sim, e que, no fundo, depois também é alargar esta comunicação profunda aos nossos filhos, não é? E que devemos treiná-los desde pequenos com coisas muito simples. Por exemplo, uma refeição, não é? Perguntar o que é que gostaram do dia, uma dificuldade que tenham sentido, um momento em que se tenham preocupado com alguém, e isto ajuda também a crescer este sentimento dentro deles, não é? Também ao final do dia podermos rezar com eles, aproveitando para pedir por alguém que está a passar um momento difícil, sentimos que ajudam a depois chegar a esta comunicação mais profunda. Porque muitas vezes é o momento também de uma partilha maior da parte deles, de alguma coisa que não está a correr bem, ou de alguma alegria grande que tiveram, que se calhar sem querer, quando vamos buscar à escola uma série deles, se calhar até nos vão dizendo algumas coisas, mas nós ali não estamos com a atenção toda, não é? E ali, muitas vezes, aquele momento é o momento em que conseguimos dar atenção a cada um. E pronto, e sentimos que é importante ir ao encontro também disso. Uma coisa que falámos logo no início sobre a comunicação é que comunicamos de muitas formas, não é? Entre elas também com o nosso corpo, não é? E os nossos filhos, particularmente os mais pequeninos, têm uma forma muito, muito diferente de comunicar, porque em geral às vezes podem comunicar muito com o corpo no sentido de, sobretudo, sei lá, pensando numa criança de 3 anos, o facto de estar mais cansada, etc., pode realmente começar-se a debater e a fazer mais birras, ou este género de coisas, não é? E uma vez um dos nossos filhos estava a atravessar esta fase típica dos 3 anos, em que no fundo já têm a sua opinião, querem levar a sua ideia até ao fim, mas muitas vezes ainda não a conseguem expressar, ainda não a conseguem fazer e ficam frustrados, não é? E então, e ao ficarem frustrados, muitas vezes desencadeia uma birra. Uma dessas vezes nós estávamos no carro e portanto eu estava no lugar do pendura e ele estava mais atrás e desatou chateado com qualquer coisa e começou-se a debater no carro. Eu nessa altura, por acaso, tinha acabado de ler um livro sobre a educação dos filhos e que falava que muitas vezes, quando eles mais esperneavam, etc., é quando mais precisavam do contacto dos pais. E ali eu não podia fazer grande coisa e então simplesmente pus-lhe a mão no joelho, não é? A procurar esse contacto físico com ele. E no fundo a dizer que compreendia a situação, que percebia que ele estava chateado com aquela situação, mas que não podia reagir daquela forma e que logo que possível íamos tentar resolver a situação. Foi o suficiente naquele momento para ele realmente acalmar e mudar de atitude e instantaneamente adormeceu, portanto era tudo uma questão de cansaço, não é? Uma das nossas filhas, passando agora a uma outra experiência, também houve um dia que estava muito triste porque alguma coisa que não tinha corrido tão bem e partilhou esse sentimento de tristeza comigo. E pronto, quando nos contam alguma coisa, nós temos sempre vontade de arranjar soluções, não é? Podias fazer assim ou podias fazer assado. Mas quando ela me partilhou isto, eu tinha também lido algumas coisas naquele caso era sobre a vida de casal, em que dizia que muitas vezes quando um de nós conta alguma coisa, algum sentimento, alguma mágoa por alguma coisa, nem sempre quer que se arranje uma solução, quer que simplesmente partilhar isso com o marido ou com a esposa
E eu naquela altura, com esta minha filha, lembrei-me disto e pensei, não, eu não tenho que lhe arranjar soluções, eu tenho que simplesmente acolher a dor que ela tem naquele momento, daquela situação. E dei-lhe simplesmente o abraço, não é? E ficámos ali abraçadas durante algum tempo. E pronto, e sentimos que às vezes a comunicação passa por isto, não dizer muitas coisas, mas simplesmente acolher aquilo que o outro tem para nos dizer. Neste caso era de dor, mas também poderia ser de alegria, não é? Sim. Neste treino, digamos assim, do diálogo com o outro, há alguns aspectos que são importantes, não é? Um que realmente é mesmo importante é este saber ouvir. E saber ouvir também é uma questão de treino, não é? Tantas vezes estamos a ouvir o outro, mas a nossa cabeça está no trabalho, a pensar no que é que tem que resolver e não conseguimos ouvir profundamente aquilo que o outro também nos quer transmitir. E quando conseguimos ouvir verdadeiramente, isto também ajuda o outro a expressar-se com mais profundidade, a sentir-se compreendido e sente que estamos ali voltados para ele, não é? E aqui os gestos também contam muito, não é? Este olhar para o outro, este não nos distrairmos com o telemóvel ou não nos distrairmos com outras coisas. E se o saber ouvir é importante nos momentos em que está tudo bem, em que as coisas vão bem, ainda é mais importante quando as coisas não estão tão bem e são mais difíceis, não é? E este ouvir profundamente é válido não só para nós os dois, deve começar por nós os dois, mas depois também com cada um dos nossos filhos, não é? Começando por coisas simples. Num destes sábados decidimos todos ver um filme em casa, mas percebi que os dois mais novos não estavam muito para aí virados, não é? E então, para mim foi dar este passo de, ok, percebi que eles não queriam ouvir, ver o filme, e então fui jogar com eles, não é? Pronto. E jogámos às escondidas em casa, corremos, e efetivamente no final sentia-me tão contente por este pequenino gesto, não é? Também que resultou deste ouvir a necessidade dos dois mais novos, não é? Que às vezes podemos dizer, não, mas todos querem, então há sempre alguém que não quer aquele filme ou que quer outra coisa e às vezes esforçamos um bocadinho para fazermos todos o mesmo programa, não é? E naquele momento para mim foi, não, mas olha, estes dois se calhar é importante fazer uma coisa diferente com eles. A determinada altura, uma das nossas filhas, na altura estava no 4º ano, chegou a casa e estava muito triste, não é? E partilhou que alguns dos seus amigos pareciam alimentar sempre conversas sobre namoricos uns com os outros. Ela não achava bem e muitas vezes ficava sozinha, porque não queria estar ao pé deles a falar destas coisas. Tentámos perceber um bocadinho melhor aquela situação, o que é que ela sentia, que conversas eram, e percebemos que as conversas não ficavam por aí, que depois também envolviam temas como sexo, como mulheres nuas. Ficámos um bocadinho alarmados, no sentido de, naquela idade, terem já este tipo de conversas de forma tão sistemática. Então também estava no 4º ano. Estava no 4º ano, não é? Por isso, também pode fazê-los crescer com esta imagem deturpada destas realidades. Nós temos um WhatsApp com os pais dos colegas da nossa filha e ficámos sem perceber muito bem como é que poderíamos abordar esta questão e se deveríamos abordar ou não, sendo que para além disto eles iam ter uma pequena viagem também finalistas e por isso tínhamos que tomar ali uma decisão, se ia, se não ia, como é que íamos fazer, não é? Apesar de na escola ser proibido o uso de telemóvel e de outras tecnologias desse género, não sabíamos nesta viagem como é que seria isso, não é? Porque era uma coisa à parte da escola e, portanto, saberíamos que à partida iria existir muito menos controle. Sabendo destas conversas todas, começámos a ter um bocado de receio que a nossa filha fosse e ficasse exposta a determinadas coisas que nós não queríamos. Então falei primeiro com a professora sobre isto para perceber até que ponto é que devia abordar os outros pais ou não, e a professora disse-me precisamente encorajou-me a falar com os pais, porque havia realmente ali muitos filhos que estavam muito sozinhos e com muito tempo e permissão para explorar muitas coisas. E poderia ajudar estes pais a também terem um bocadinho a força e a postura necessária para também enfrentar às vezes estas situações.
Decidimos então informar os pais através desta via do WhatsApp, não é? Dando a nossa opinião, com muita liberdade, mesmo se não sabíamos aquilo que estes pais poderiam sentir ou responder àquilo que nós dizíamos, mesmo se tentámos ser também delicados. E ficámos contentes, não é? Porque a resposta que veio do outro lado foi de um agradecimento também grande, não é? E depois de falarmos com os pais, também falámos ainda com a empresa responsável por essa viagem e abordámos aí também estes nossos receios, não é? E essa empresa mostrou-se logo muito receptiva e alertou também os pais para que houvesse mesmo a proibição destes instrumentos tecnológicos, de forma a que as crianças estivessem mesmo debruçadas sobre as várias atividades e as brincadeiras que estavam no plano da viagem. E então aí decidimos de forma mais tranquila que ela fosse à viagem, não é? Contudo, logo a seguir à viagem iria existir uma festa de anos, precisamente de um destes amigos que se calhar até poderia ser mais promotor até destas situações. E ao falarmos com ela, com esta nossa filha, ela própria disse que achava que não deveria ir à festa e pronto, e então nós também ficávamos contentes por ser ela a assumir também uma determinada postura perante esta situação. Sim, depois também um outro ponto para além do saber ouvir é este aproveitarmos para nos darmos a conhecer. Na vida de casal às vezes pensamos que conhecemos já o outro de gingeira, mas na realidade isso não é assim, nós somos seres que estamos em constante mudança, não é? E portanto é importante também, sentimos nós, que devemos aproveitar as oportunidades para nos darmos a conhecer. E neste darmos a conhecer tem também o outro lado, que é o aceitarmos o outro, não é? Com todas as suas características, com toda a sua evolução, etc. Com os seus sentimentos, as suas ideias, os seus projetos, os seus novos projetos ou os novos sonhos que vão mudando ao longo do tempo, não é? Mas para isso temos que dar este espaço para conhecermos o outro e ao mesmo tempo aproveitarmos quando o outro nos dá esse espaço para também nos revelarmos. Entretanto, temos aqui uma outra experiência, não é? Naquela altura em que o João tinha pensado em fazer este curso pós-laboral, não é? Ele tinha exprimido essa vontade que tinha de estudar essas matérias, etc., quer por um gosto particular dele próprio, quer porque desempenharia melhor o trabalho na empresa que estava a fazer. E para mim, naquela altura, pronto, iria ser um esforço redobrado, porque pronto, já não tínhamos muito tempo, tendo ele com um curso pós-laboral, ainda teríamos menos tempo, quer para nós, quer para dedicar à família, quer para todas as outras atividades que às vezes gostaríamos de fazer, não é? E ao mesmo tempo sabia que tinha que dar este espaço para ele se concentrar mais, para poder fazer as coisas realmente para ter uma boa aprendizagem desses temas, não é? E então pensar, quer dizer, não era uma decisão de se tomar de um dia para o outro, não é? Pensámos, falámos com outras pessoas, deixámos tudo amadurecer. Depois de conversarmos algumas vezes, às tantas percebi que afinal o João já tinha perdido esta ideia de fazer este curso, não porque o tinha deixado de fascinar, mas por todas as implicações que percebeu que este curso poderia ter. E nessa altura também foi-me interrogar a mim própria, mas quer dizer, eu quero fazê-lo feliz, não é? E, portanto, sou capaz ou não também de abdicar disto para o procurar fazer feliz, não é? E percebi que esta voz interior me dizia que sim, que deveria dar este espaço para que ele pudesse fazer este estudo, não é? E ao mesmo tempo que sentia isto, sentia cada vez mais esta vontade realmente de o amar concretamente através desta experiência. E portanto, quando depois ele começou este curso, sentimos que era uma coisa a dois, não é? Portanto, não era ele que tinha decidido sozinho fazer isto, mas tinha sido uma experiência a dois, de procurarmos os dois perceber o que é que era para fazer ou não. E não sei, isto foi muito importante, porque depois, ao longo desse curso, e com todos os passos que às vezes são necessários de sentir o cansaço mais por isto, de sentir as coisas que vão pesando, etc., a pessoa sentir que foi uma escolha conjunta, não é? E pronto, e isso dava também-nos força para continuar a seguir e fazer a vida que nós tínhamos pensado, não é? Sim,
nos primeiros anos de casados, quando íamos a alguma festa ou a algum jantar, assim, todos juntos, eu por vezes tinha tendência a entusiasmar-me, ficava a conversar com as pessoas e perdia completamente a noção do tempo. E por isso esquecia-me que tinha lá a Madalena, que tinha lá os filhos, e por isso às vezes a Madalena ficava lá sozinha a um canto, a dar de comer sozinha aos filhos, a ter que os levar à casa de banho. E pronto, e muitas vezes quando regressávamos de carro para casa, depois dizia-me que tinha ficado triste, não é? Pela minha falta de atenção durante aquele período. Para mim isto eram conversas que me destruíam completamente, porque no fundo a pessoa tem tendência, não, mas não é bem assim, mas na prática era isto, não é? Sendo que agradeci sempre esta sinceridade da Madalena, não é? De também dizer aquilo que ela sentia, porque efetivamente ajudou-me a perceber que tinha que mudar este comportamento, não é? E por isso nas vezes a seguir tentava estar mais atento. Como perceberam, estou a falar no plural, por isso foram várias situações em que isto aconteceu e pronto, mas havia genuinamente esta vontade de melhorar, pronto, e com o tempo fui melhorando, mas também da Madalena de partilhar isto que sentia na primeira pessoa, não é? Olha, eu sinto isto e pronto, e estou triste por causa disto, não é? Depois sim. Sim. Um outro ponto importante, não é? É também a parte do julgamento, não é? Do não julgar, que é algo que temos sempre muita tendência. E no casamento é fácil, não é? Porque vamos conhecendo o outro e por isso rapidamente o outro tem uma atitude e nós estamos logo lá em cima a dizer, pronto, lá está a Madalena a fazer outra vez, não é? E às vezes ainda nem fez nada e já estamos a julgar ou a ter esta atitude. E por isso há sempre umas palavras que nunca devem ser utilizadas. O é sempre a mesma coisa ou nunca faz. Portanto, é para abolir. E pronto, e quando realmente sentimos estas dificuldades, não é? Fazer isto também que a Madalena fazia comigo, não é? Que olha, eu sinto-me triste, senti que estive sozinho, não é? E quando pomos isto na forma como eu senti isto, também é mais fácil para o outro acolher. Do que ser logo o ataque, não é? Tu fizeste-me isto, tu fazes isto mal, não é? Quando falamos na primeira pessoa é mais fácil de haver um diálogo mais construtivo, no fundo. Uma outra experiência que foi logo no início de casados, não é? A questão do valor que o trabalho tem na nossa vida, não é? Porque efetivamente, enquanto namoramos, até parece que que temos muito tempo para namorar e para ir passear e para fazer muitas coisas, depois de casar, de repente parece que todo o tempo se vai no trabalho, não é? E pronto, e efetivamente quando casámos, nós éramos relativamente novos, portanto também estávamos naqueles trabalhos há relativamente pouco tempo e portanto também queríamos dar no duro e mostrar que fazíamos bem as coisas, não é? E em particular sentia que o João passava muito mais horas do que aquilo que era suposto no trabalho, não é? E pronto, e às tantas começava a ficar amargurada com esta ideia de que toda a minha vida se calhar ia ser assim, em que iria chegar a casa no final do dia, mas que o meu marido só ia chegar muito depois e que nós não iríamos ter tempo para nada, não é? E comecei a ficar, pronto, assim, triste com este pensamento e pronto, até que às tantas partilhei realmente num destes dias com ele aquilo que estava a sentir e conversámos muito sobre a realidade que o trabalho tinha nas nossas vidas, não é? Percebemos que realmente queríamos pôr a família em primeiro lugar sempre, mas que isso não implicava não deixar de trabalhar, não é? E portanto que tínhamos que aqui aprender também a cortar no trabalho quando era a altura de ir embora, e a confiar que, se era vontade de Deus também naquela altura sair, porque deveríamos ir para casa, não é? Também confiar que o trabalho depois correria tudo bem, não é? E sobretudo, depois de falarmos sobre isto, pode não ter havido muito mais finais de tarde juntos, etc. Mas no fundo foi confiar que o outro iria fazer o melhor que conseguiria no trabalho, em cada momento presente da sua vida, não é?
e portanto deixava-nos aqui, depois desta conversa, esta certeza de, perante esta realidade, nós não iríamos procurar, o outro chegou outra vez à tarde e outra vez o julgamento, não é? Mas não, o aceitar que se chegou tarde foi porque realmente era importante naquele dia fazer aquilo. Se calhar no outro dia a seguir fez este esforço de chegar mais cedo porque foi possível. Então ótimo, alegrar-nos com isso e agradecer, não é? Depois, quer dizer, mas realmente nem sempre é fácil, não é? Depois com muitos filhos, então nesta fase do confinamento a casa às vezes estava completamente caótica, não é? E portanto, num destes dias era eu que tinha que trabalhar, tinha tido um dia mais intenso e nós aqui dividimos assim os espaços em casa e felizmente pudemos os dois estar em teletrabalho e portanto os filhos iam estando por aqui, não é? Portanto, é assim, pronto. Mas nesse dia tinha tido algumas reuniões até tarde, tinha algumas coisas para concretizar também até mais tarde, e então, quando saí do quarto, deparei-me com a casa caótica, com o jantar por fazer, com tudo virado do avesso e pronto, eu cansada do trabalho, etc., comecei logo a disparatar e a descarregar o stress todo em cima do João, mas como é que isto é possível, etc. E pronto, porque na realidade ele estava a correr pela casa com os miúdos mais novos, na brincadeira, e eu a pensar, então isto está tudo um caos e ele ainda está aqui a brincar com todos, não é? E pronto, e de facto descarreguei em cima e ele naquela altura com muita tranquilidade, mas também com muita paz de espírito, me respondeu que efetivamente ele também tinha trabalhado até há pouco tempo e que tinha sentido que naquele momento o mais importante era ter dado atenção a eles mais do que tudo o resto. E pronto, e ele ao ter falado comigo desta forma, também me pôs no fundo no lugar, ou eu senti que devia ser posta no lugar no sentido de que não tinha que descarregar em cima dele, não é? Ele também tinha estado a trabalhar como eu, etc. E pronto, então nessa altura foi realmente pôr-nos juntos a fazer o jantar, envolver os mais novos nesta tarefa e pronto, e andámos para a frente, não é? Sim, este também acolher o outro, não é? Nestas dificuldades, não é? Que certo dia, depois da escola, uma das nossas filhas contou-me que tinha tido alguns problemas na escola, tinha sido um dia difícil, tinha chorado várias vezes na escola, foi um dia complicado. Depois, à noite, outro dos nossos filhos tinha-me contado também, depois da Madalena insistir um bocadinho, que tinha sido chamada a atenção na escola pela professora porque andava a falar muito nas aulas. Pronto, eu a primeira coisa que fiz foi agradecer-lhe o facto também de me ter contado. Pronto, e combinámos que íamos fazer um jogo, ver quantos dias passava sem a professora chamar a atenção. Pronto. E perante aquele cenário, depois de jantar, pensei que realmente era importante investir tempo naquele dia com elas, não é? Depois destas experiências mais fortes, não é? E então, naquele dia deixámos a cozinha por arrumar, deixámos as tarefas todas que tínhamos e tivemos a jogar às cartas, a fazer jogos, fizemos brincadeiras e fartámos de rir todos juntos, não é? E foi daqueles momentos de família que não esquecemos facilmente, não é? Mas que às vezes sentia que estas coisas eram mais importantes do que toda aquela checklist de coisas que nós temos a fazer no dia-a-dia, não é? Arrumar a cozinha, depois pôr não sei quantos, e deitar, não é? E dar banhos, e que às vezes temos que pôr isso um bocado de lado para dar primazia a dar atenção a cada um, não é? Mas há bocado falávamos deste aceitar o outro, não é? O aceitar o outro muitas vezes faz com que nós tenhamos que aprender a conseguir colocar-nos no papel do outro, não é? E também fazer isto com os nossos filhos. Sobretudo quando acontece alguma coisa na escola menos compreensível para algum deles, não é? Não o pôr-nos logo numa atitude de julgamento, realmente, que coisa. Não, mas procurar perguntar também porque é que ele acha que a outra pessoa fez aquilo, ajudá-los a não entrar logo neste julgamento, mas a procurar compreender o outro. E isto parece-nos que é uma coisa importante, porque muitas vezes a sociedade impele-nos a dizer logo mal das pessoas, mesmo às vezes sem saber o contexto, não é? E no outro dia uma das nossas filhas também contava-nos
que numa das aulas estavam a contar ao professor que ninguém gostava de uma determinada aluna e que até a odiavam, e utilizavam-se este termo assim muito forte, que não havia ninguém. E quando esta filha nos contou isto, eu às tantas perguntei, e tu também odeias esta rapariga? E não é um termo assim muito forte? E ela disse que não odiava, porque também ela conseguia compreender os seus comportamentos de agora pelo passado difícil que viveu. E pronto, e ficava contente por esta resposta sábia também dela, não é? No fundo, às vezes temos atitudes menos felizes, também porque nem sempre tivemos no nosso passado situações que nos ajudaram a tomar uma atitude melhor, não é? Muitas vezes também deparamos com situações em que os amigos dos nossos filhos dizem mal ou chamam os nomes, não era aquilo que estava a dizer, a outros só por qualquer coisa que eles não gostaram tanto. E sentimos que este comportamento muitas vezes existe também porque os próprios pais o fazem, não é? Alguém que está a conduzir mal, estão logo ali está com o condutor, não é? Portanto, é uma coisa que às vezes é muito forte na sociedade, não é? E portanto fazem-no também à frente dos filhos. E na nossa perspectiva também, enquanto cristãos, sentimos que em cada pessoa deve existir, está Jesus para amar, não é? E por isso não é compatível com este mal dizer. Contudo, é importante ajudar-nos a ajudar estes nossos filhos também a distinguir o erro da pessoa que faz o erro, não é? Portanto, as pessoas devem ser todas acolhidas, os erros não é? No sentido, podemos não concordar com a atitude e rejeitar essa atitude, mas não é essa atitude que vai definir logo a pessoa, não é? A pessoa pode ter mentido, mas não é por isso que é uma mentirosa. E portanto, ajudá-los a pôr no papel do outro e a compreender o outro às vezes também passa por aqui, não é? E ajuda neste acolhimento do outro e nesta procura de amar o próximo como a si mesmo também este papel. E nisto também implica também pessoas completamente diferentes de nós, que se calhar têm estilos de vida completamente diferentes ou crenças diferentes e por isso sempre que nos deparam com uma determinada situação que eles não concordam, etc., quer dizer, fazer este acolhimento sempre de cada um, que é diferente de acolher o erro, não é? No sentido. Agora, realmente com os filhos a entrar na adolescência, percebemos e vivemos na pele que é uma outra etapa também da comunicação em família, não é? A necessidade do confronto da parte deles é muito maior e a necessidade de se tornarem seres com uma identidade diferente da nossa também é grande, não é? Portanto, muitas vezes estão permanentemente a tentar contrariar as nossas opiniões, põem em causa as nossas escolhas e como se eles fossem detentores também da verdade toda, não é? E sentimos que aqui também temos que nos formar e também temos que muitas vezes fazer calar aquilo que nos apetece logo responder na mesma moeda, mas percebemos também que o mais importante é nunca quebrar aqui os relacionamentos, não é? E aproveitar muitas vezes situações de maior humor para criarmos sempre esta ligação com eles, não é? Para que, quer dizer, por mais que tenhamos na vida, podemos ter depois opiniões completamente diferentes e eles podem escolher caminhos diferentes daqueles que nós acharíamos que seria aquilo que nós escolheríamos, mas que eles devem sentir-se sempre acolhidos no nosso amor como pais, não é? E assim. Sim, um dos pontos que também é importante neste diálogo e tem muito impacto cada vez mais tem a ver com a utilização das novas tecnologias, não é? Os telemóveis, os iPads, o tempo de televisão, nas consolas, etc. E isto tem muito impacto, não só na vida a dois, como obviamente na vida de família. Portanto, aqui podíamos estar horas a falar sobre isto, não é? E cada um de vocês também deve ter imensas experiências ligadas a este campo, mas para nós só assinar aqui 5 pontos que para nós têm sido importantes, não é? O primeiro, preservarmos a nossa intimidade na família. Isto é, termos cuidado com aquilo que expomos para fora. Às vezes mesmo o mandar alguma foto para o grupo da família alargada ou para um grupo de amigos, etc.,
de às vezes também nos confrontarmos, olha, vou mandar isto, parece bem, não, se calhar, ok, então vamos mandar esta. Porque nos ajuda a ter este cuidado de preservarmos aquilo que também se passa aqui na família. Um segundo ponto tem a ver com a limitação da utilização destes meios. Não só tentando introduzi-los o mais tarde possível na vida dos nossos filhos, não é? Como também delimitando tempo quando os vão utilizar. Isto é, se querem ir para fazer um jogo, ok, então combinar previamente, então vai jogar quanto tempo? Ok, então ao final desse tempo desligamos. E isto ajuda também a utilizar estes meios com algum cuidado, não é? Porque é fácil depois eles perderem-se, ficarem entretidos e depois era um jogo, depois começaram a ver um vídeo e depois já estão no segundo vídeo e depois foram procurar mais qualquer coisa e depois é outro jogo, pronto, e de repente passou um dia inteiro e estão ali agarrados aos dispositivos. Este tema de introduzir as tecnologias também na altura certa é importante, não é? Porque hoje somos muito incentivados à adoção da tecnologia muito, muito cedo, mas que para algumas idades não têm efeitos benéficos nenhuns, não é? E por isso, com as nossas filhas, a determinada altura eram as únicas que não tinham telemóvel na turma, por exemplo, e mesmo agora têm um telemóvel partilhado pelas duas mais velhas e que vão utilizando quando precisam, não é? E que o facto de irmos falando com elas sobre isto, não é? E de também as ajudarmos a estimularem com outras coisas, irem fazer outro tipo de atividades, que é importante, não é? Porque os meios de comunicação, estes meios absorvem-nos muito. Depois, para nós também é muito importante falar sobre estas coisas. Ou ler alguma notícia juntos, ou por exemplo... Já com os filhos, não é? Ou, por exemplo, recentemente vimos aquele documentário do Netflix, não é? Sobre as redes sociais, não é? E que ajudou a gerar ali toda uma série de conversas, de perguntas, de dúvidas, e que isto ajuda também a formarmos uma consciência também nos nossos filhos. E por fim, um aspecto importante é sermos nós os primeiros, nós pais, os primeiros a darmos o exemplo. Isto é, se dizemos que o tempo tem que ser limitado, bom, também temos nós que definir estes tempos limite para aquilo que utilizamos. Se não queremos que os nossos filhos estejam sempre agarrados ao telemóvel, bom, nós também temos que ser os primeiros a dar o exemplo e se calhar pousar o telemóvel num determinado sítio da casa e não andar constantemente sempre a mandar ou a receber mensagens, não é? E por isso, sermos também exemplo para os nossos filhos. Uma outra questão que gostaríamos de ver abordada, mas assim também de forma mais breve, que já estamos com um tempo mais apertado, tem a ver com o perdão, não é? Muitas vezes, por medo do julgamento, pode nos levar a esconder alguma coisa. Mas aquilo que vem escondido, muitas vezes mais cedo ou mais tarde, vem ao de cima e irá aumentar desilusões e ressentimentos. Pode suceder que diante de qualquer problema mais íntimo, o casal tenha medo de se confrontar, e pode ser problemas do foro sexual, nos relacionamentos de poder, nas escolhas de valor, em uma série de sofrimentos ou medos que possam estar, no fundo, ali presentes. E muitas vezes até são sentimentos que nem sequer comunicamos a nós mesmos, quanto mais como fazer com o outro, não é? E começamos a tentar mascarar isto, a limitar a intensidade do relacionamento, a passar a deixar de ter aquela comunicação mais profunda para uma comunicação mais superficial, para não abordarmos um determinado assunto, e de repente tem-se medo de ir em profundidade, não é? E começa-se a criar aqui uma distância afetiva. E nessa distância afetiva podemos começar a empenhar-nos mais no trabalho, a ter alguma via de fuga ou outro tipo de empenhos externos, não é? E começamos a manter cada vez maior esta distância ao verdadeiro centro do amor que seria no casal, não é? E esta confiança, esta intimidade começa-se a perder. E começa-se a criar este ciclo vicioso, não é? É precisamente nestas alturas que temos que ter consciência que temos que comunicar, não é? Que temos que ir para além do obstáculo, da agressividade ou da indiferença e perceber que se estamos nós a comunicar algo difícil, confiar que o outro nos ama, não é? E, portanto, tentar comunicar da melhor forma,
para que ele nos compreenda. E se por outras vezes somos nós que estamos a ouvir algo difícil, também, para que o outro se expresse da melhor forma, devemos depositar todo o nosso amor neste acolhimento daquilo que o outro tem para nos dizer. E é aqui que muitas vezes entra o perdão, não é? Não só entre nós, mas também o pode acontecer com os nossos filhos. Numa destas férias, já há algum tempo atrás, íamos passar uns dias com uma das nossas famílias de origem e durante uma conversa eu fiquei um bocado revoltada com uma determinada atitude da parte do João e de alguns dos familiares, porque senti que aquilo que eu estava a dizer não estava a ser bem acolhido e de repente vinha-me assim interiormente uma vontade enorme de sair dali para fora, mas pronto, estava bastante longe da minha casa, não é? Estávamos de férias. E pronto, e fiquei revoltada, fui-me embora dali e tal. E pronto, e nessa altura obviamente que o João percebeu que as coisas não estavam bem, sem perceber ainda muito bem o quê, pediu logo desculpa e quis logo tentar resolver a situação. Às vezes também podemos cair nesta tendência, não é? De como não queremos estar na situação difícil, pedimos também desculpa rapidamente para que a coisa se resolva. Mas também é preciso darmos o tempo, não é? O tempo necessário para que cada um de nós se tranquilize, perceba o que é que se passa, o que é que não se passa, porque nem sempre o perdão vem instantaneamente, não é? E pronto, e realmente só depois de conversarmos um bom bocado, passado se calhar até um ou outro dia, é que as coisas depois se tranquilizaram e pudemos compreendermos um ao outro o nosso ponto de vista. Sim, num destes sábados de confinamento, acordei, então fui comprar um pequeno almoço e decidi comprar uma série de ingredientes para fazer um almoço diferente. Tinha visto uma receita e então pensei, vou experimentar esta receita, é uma coisa diferente. Então, quando estava a preparar o almoço, a Madalena começou a fazer comentários sobre o que é que eu estava a fazer e como é que estava a fazer, e eu percebi que estava cheia de receio daquilo que eu estava a fazer, que ela poderia não gostar ou que podia estar a inventar demasiado. Eu costumo cozinhar mais cá em casa do que o João. Quando o João cozinha muito bem. Mas pronto, podia acontecer que... E então, pronto, percebi que a Madalena estava com esta preocupação, então decidi tranquilizá-la, disse o que é que estava a fazer, que receita é que estava a seguir, expliquei-lhe qual era, sendo que quando expliquei isto tudo, a Madalena então já queria ela inventar, e então, mas porquê é que não mudas isso, e porquê é que não fazes aquilo, e porquê é que... E pronto, naquele momento rimos, não é? E ultrapassámos aquela situação que noutra ocasião podia ter ali originado uma tensão desnecessária, uma discussão ou um mal-entendido, e que terminou, pronto, connosco a rir, não é? Depois, recentemente, num destes dias, um dos nossos filhos teve uma série de atitudes mais bruscas, de desobediência ao final do dia. Pronto, a Madalena também ficou chateada, pronto, ficou assim um ambiente bastante tenso, já estávamos todos cansados, ficámos todos bastante exaltados, e pronto, então no final de jantar, antes de irmos deitar, fui ter sozinho com este filho, perguntei se estava bem, tive um bocado na conversa, sem procurar julgar, simplesmente a ouvir. Percebi que as atitudes também que eu tinha tido não foram bem percebidas, não é? E pedi desculpa de forma muito simples, não é? Não tinha sido essa a intenção. Pronto, senti que foi um gesto muito simples, mas que com isto restabelecemos também entre nós esta confiança mútua. Com isto nós percebemos que muitas vezes também falhamos com eles, não é? E portanto também aqui a naturalidade de pedirmos desculpa aos nossos filhos. Sei lá, um destes dias, ainda esta semana, aliás, na semana passada eu tinha combinado com uma das nossas filhas que eu ia buscá-la cedo à escola, mas depois de facto não consegui ir. Mas quando fui, a primeira coisa que lhe disse foi isso: olha, peço desculpa, eu sei que tinha combinado e falhei, peço mesmo desculpa. E foi giro, porque da parte dela foi logo um acolhimento deste meu pedido de desculpa, não é? E penso que é isto que depois faz com que mais facilmente na vida deles eles tenham esta capacidade também de ir ao encontro do outro para pedir desculpa quando se falha, não é?
É giro que a nossa mais pequenina ainda, pronto, começa agora a falar, mas quando percebe que faz alguma asneira, já nos vem logo dizer desculpa, desculpa. Por isso ficamos contentes que isso aconteça. Pronto, e com isto também terminamos aqui Estas várias experiências, dando a abertura a quem quiser também fazer alguma questão ou partilhar alguma coisa. Obrigada, Madalena e João. Não sei se até agora não houve questões. O tempo também já estamos aqui no headline. Obrigada pela vossa generosidade, pela vossa franqueza, por tudo o que partilharam, em que tantas coisas também nos revimos, nós próprios como famílias, não é? E é bom, é importante também caminharmos juntos e percebermos que os problemas e as dificuldades e os desafios que cada um enfrenta também são os desafios dos outros, não é? Obrigada, em nome de toda a equipa e todas as pessoas que estão a ouvir. Sirlene, só uma questão, temos aqui uma questão. De última hora. Veio aqui de última hora. Que bom, que bom. Que é Então? o João Pedro Moreira, que pergunta o que podem dizer sobre como outras pessoas, famílias ou não, ajudaram e acompanharam o vosso crescimento como namorados e casal. Excelente questão e muito pertinente, isto é, realmente nós desde cedo tivemos toda uma rede de outros casais e de outras pessoas também que nos foram acompanhando nesta nossa experiência, não é? Primeiro também deste crescimento com Deus, não é? Neste relacionamento com Deus, mas depois como família que fomos desde cedo, desde namorados, que ouvíamos muitas destas experiências que outros casais tinham, não é? E que percebemos que este era o exemplo que também nós queríamos para a nossa vida, não é? Desta comunicação profunda, desta comunicação sincera, e que muitas desta vida que nos chegou destes outros casais, e que nos chega ainda hoje, não é? Nos marcam profundamente, não é? Para dizer, depois de casados também fazemos parte de um grupo de famílias onde vamos partilhando também as nossas dificuldades, não é? E recordo-me quando estávamos não sei se era com a nossa primeira filha, e estávamos neste grupo de casais com outros casais que também estavam exatamente com na mesma altura, com os primeiros filhos, as noites sem dormir, etc. Lembro-me de uma destas partilhas onde estávamos todos super cansados, já ninguém dormia há não sei quantas noites, e que de repente desatámos todos a rir porque estávamos todos a viver exatamente a mesma situação, não é? E que este partilharmos também esta vida com os outros nos dá muita força, não é? Sim, no nosso caso, foi num destes movimentos ligados à Igreja, o movimento de Famílias Novas, que está ligado ao movimento dos Focolares. Mas existem tantas outras experiências em tantos movimentos e paróquias que eu penso que qualquer pessoa e casal pode começar este crescimento conjunto com outros, não é? E aproveitarmos agora com a Pastoral de Setúbal, às vezes é com outras pastorais, então em confinamento ainda melhor, porque isto está para ir a norte a sul do país. Não sei se respondemos. Sim, muito obrigada, responderam. Eu penso que agora não há mesmo mais nenhuma pergunta. Então agradecemos muito a vossa presença aqui conosco e continuamos a caminhar juntos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Obrigado. boa noite. Vamos ver.